Abre comigo, para a glória de Deus, em Atos capítulo 3, Atos dos Apóstolos. Cid, que saudade de você, rapaz. Saudade desse negão. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do versículo 1. Uma palavra bem simples e objetiva. Interessante que ontem, lá em Tanguá, nós tivemos o prazer de receber o nosso irmão pastor Júnior. O irmão João também foi acompanhando ele. E eu estava lá no gabinete fazendo uma coisa, e quando ele pediu para os irmãos abrirem a Bíblia em Atos 3, eu falei, que mistério é esse, rapaz? Tem tanto tempo que a gente não se vê, mas parece que a gente está falando a mesma coisa. Isso é o Espírito de Deus que faz, querido. Atos 3, versículo 1 até o versículo de número 10. Diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e de um salto ele se pôs em pé e passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu-o todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava a porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Só até aí. Glória seja dada ao nome de Jesus. O livro de Atos dos Apóstolos, assim como o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, foram escritos pela mesma pessoa. O médico amado Dr. Lucas, convertido de Paulo, escreveu tanto o Evangelho que leva o seu nome, quanto o livro de Atos dos Apóstolos, que levou esse nome, Atos dos Apóstolos, na Septuaginta, quando foram dividir livros, capítulos e versículos. Eles colocaram esse nome de Atos dos Apóstolos. Mas também nós podemos chamar esse livro de Atos do Espírito, Atos do Espírito Santo de Deus. E esse livro importante foi escrito por Lucas, para a mesma pessoa que foi escrito também o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, para Teófilo. Tanto o Evangelho que escreveu Lucas, quanto o livro de Atos, foi escrito para a mesma pessoa. Lucas escreveu para Teófilo, e disse para Teófilo: olha, eu tive o cuidado de procurar saber, de ver testemunhas oculares, de conversar com pessoas que estiveram com Jesus, de conversar com pessoas que foram curadas por ele. Eu investiguei tudo aquilo que eu vou escrever para você, ó excelentíssimo Teófilo. O livro de Atos dos Apóstolos, nós podemos aqui resumir em 3 palavras. Uma, ascensão. A ascensão de Jesus aos céus, porque o livro de Atos começa com Jesus sendo assunto aos céus e dando um recado para a igreja. A segunda palavra que podemos resumir o livro de Atos dos Apóstolos é descida. A ascensão de Jesus aos céus, a descida do Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2, que estavam todos reunidos em um mesmo lugar, quando de repente vem um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. E a terceira palavra que
podemos resumir o livro de Atos dos Apóstolos é expansão, ou seja, ascensão, descida e expansão, pois é nesse livro que se vê a expansão da igreja. Nós vemos também nesse livro um rico detalhe, um rico vasto detalhe, porque hoje não se estuda na teologia moderna história da igreja sem citar o livro de Atos dos Apóstolos. É uma das fontes de maior riqueza para se estudar a história da igreja primitiva, o livro de Atos dos Apóstolos. Quem já estudou teologia aqui sabe que todas as vezes que você vai estudar igreja primitiva, a história da igreja primitiva, a espinha dorsal dessa matéria é o livro de Atos dos Apóstolos. E nesse livro de Atos dos Apóstolos, nós aqui já estamos em qual fase desse livro? O Espírito Santo já havia descido sobre os crentes. Eles já estavam todos cheios do Espírito Santo, inflamados pela presença do eterno Deus, estavam lotados da presença de Jesus. E aqui nos narra que Pedro e João estavam indo para o templo, eles estavam indo para a igreja, a hora da oração, a hora nona. Uma coisa nós precisamos aprender nesses dias atuais: existem valores que são insubstituíveis em nossa vida. Um deles é o jejum, a renúncia e a oração. A igreja de Atos dos Apóstolos é o sonho de qualquer pastor da atualidade. A Bíblia diz que eles tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades. Se alguém tinha fome, eu tinha muita comida na minha casa, eu dividia a minha comida com ele. Diferente de um evangelho pobre, podre e nojento que estamos vendo aí, que estão dizendo que se você tem uma casa, Deus vai te dar duas, se tem um par de sapato, Deus vai te dar dois. Um evangelho mentiroso, sem graça, sem sangue, sem unção e sem sacrifício, aonde coxo não levanta, aonde morto não levanta, aonde surdo não escuta, aonde crentes já não são mais cheios do Espírito Santo, e aonde a igreja é uma reunião de pessoas que só se reúnem para contar história, e a presença de Jesus já não está mais ali. Mas não são em todas as igrejas que acontece isso, mas em muitas delas a essência, a unção e a graça e a glória já se foram, porque perderam a essência da igreja primitiva, que é a igreja de Atos dos Apóstolos. Pois bem, João e Pedro estavam indo para a oração, a hora nona, mais ou menos às 3 da tarde, porque crente cheio do Espírito Santo, para manter a chama acesa, para manter a lamparina acesa, precisa ir para a oração, precisa ir para o lugar onde estão se reunindo para orar. Então, quando Pedro e João estão indo para a oração, eles encontram no meio do caminho, na porta do templo, a porta chamada Formosa, um homem que era coxo. Lá em Atos, no capítulo 4, lá para o versículo 21, 22, quando Pedro está dando o seu sermão, Pedro vai dizer que esse homem tinha 40 anos que estivera coxo. Ele não foi uma pessoa que ficou coxo devido às adversidades ou à dificuldade da vida. Ele foi um homem que nasceu assim. Ele nasceu com essa deficiência e há 40 anos ele vivia desta forma. E a Bíblia diz que as pessoas pegavam ele, levavam ele para a porta chamada Formosa e colocaram ele ali. Interessante é você considerar que a porta era chamada Formosa porque ela era uma porta formosa, ela era uma porta bonita, por isso que o nome é a Porta Formosa. Ela também pode ser conhecida como Porta de Nicanor, porque ela foi doada por um homem chamado Nicanor, um cidadão da cidade de Corinto, e ele mandou botar aquela porta toda revestida de bronze, e ao pôr do sol, ao bronze bater naquela porta, a porta reluzia de uma forma tão bonita que as pessoas ao olharem para ela diziam: que porta formosa! Mas por que o coxo estava na Porta Formosa? Eu vou te explicar. A Porta Formosa era a porta das mulheres e dos gentios. Os judeus não passavam por aquela porta. A Porta Formosa era onde ficava o gasofilácio das ofertas. Por isso que o coxo ficava na Porta Formosa, porque ele sabia que quem entrava pela Porta Formosa não vinha de mão abanando para a igreja, vinha sempre trazendo uma oferta, vinha sempre trazendo alguma coisa, e por isso ele pedia para que colocassem ele a Porta Formosa, porque era a porta das mulheres, era a porta dos gentios e era a porta onde ficava o gasofilácio das ofertas. Pois bem, explicando para você o significado da porta, eu vou falar para você agora que vinha Pedro e vinha João andando em direção à oração, e aquele homem pediu para eles o que?
Todas as pessoas que estão na igreja, grave isso, atrás de ouro e prata, a única coisa que vão ter é esmola. Todas as pessoas que se envolvem com o reino de Deus atrás de ouro e prata, a única coisa que terão é esmola. Nunca conhecerão o eterno da maneira que ele é. Nunca conhecerão as coisas de Deus por dentro. Nunca conhecerão o templo por dentro. Vamos imaginar um pouquinho a vida desse coxo. Alguém passava para lá, alguém passava para cá e vinha contando as maravilhas do lado de dentro do templo. Mas ele, por ser coxo e viver pedindo esmola, ele nunca tinha estado do lado de dentro. Pastor, o que isso tem a ver com a campanha do soldado ferido? Esse coxo, a porta do templo, que tem recebido esmola até o dia de hoje, e que nunca passou da porta do templo para dentro. É com você que eu estou falando nessa noite. É você que é o soldado ferido. Um dia de repente você até caminhou, um dia de repente você até andou, já até correu pelo reino, mas ficou coxo por algum motivo da sua vida e não consegue mais atravessar da porta para dentro, só fica da porta para fora. Não conhece mais conhecer as maravilhas de Deus por dentro, só conhece as maravilhas de Deus por alguém está te falando. Alguém está dizendo: olha, o culto ontem foi maravilhoso, o culto ontem foi uma bênção, olha, o pastor foi usado por Deus, uma pessoa foi curada, 10 foram salvas, 13 foram batizadas com o Espírito Santo, olha que maravilha. E as pessoas vinham do templo contando as maravilhas, mas o coxo que estava do lado de fora não tinha acesso ao templo pelo lado de dentro. Eu estou me fazendo entender essa noite, amém? Os irmãos estão comigo, estão compreendendo a mensagem? Eu estou dizendo que existem pessoas que estão à margem da entrada da porta, mas não conseguem entrar porque estão coxos. Eu estou dizendo que existem pessoas que estão à margem de conhecer o templo por dentro, de conhecer as maravilhas de Deus por dentro, mas não conhecem ainda porque estão coxos e estão do lado de fora da porta. Eu disse que as pessoas que vêm para a igreja, as pessoas que buscam o reino de Deus atrás de ouro e prata, só vão ter esmola, porque só sabe pedir esmola. Mas o nosso Deus é o Deus do ouro e da prata, e Ele não dá esmola para ninguém. O que Ele dá para alguém é para você se sustentar para a sua vida, é para você se levantar e plenamente tudo aquilo que Ele tem para você. E aqueles, pastor, que estão do templo para dentro, porque eu estou falando com pessoas também aqui, servos, homens e mulheres de Deus, que Deus vai usar você hoje aqui para impor as mãos sobre pessoas e dizer: olha, em nome de Jesus o Nazareno, nesta noite, levanta e anda, levanta e anda. Ele disse: olha para nós, olha para nós, olha para mim. De repente Pedro estava dizendo para ele: olha a minha roupa, eu não tenho um terno importado, uma gravata italiana, um sapato, sei lá da onde. Eu não tenho, olha para mim. Mas o que eu tenho, sabe o que é isso, querido? O que eu tenho? Certeza de Jesus na vida. Tem gente que acaba um culto como esse e sai dizendo: eu tenho. Chega amanhã de manhã, já não tem mais nada. Entende uma coisa? Ele ainda não tinha chegado na igreja, ele estava indo para a igreja. Tem gente que se enche agora, daqui a 10 minutos está vazio novamente. Tem gente que se enche hoje, amanhã já está puro novamente. Ele não estava saindo do culto, eles estavam indo para o culto. Não é o culto que faz a diferença na sua vida, é a sua vida que faz a diferença no culto. Não existe vida no culto sem culto na vida. Não existe vida no culto sem culto na vida. Mas Pedro e João tinham culto na vida. Enquanto eles andavam, ele disse: olha para nós, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus o Nazareno. Não é esmola que eu te ofereço, não é migalha de Satanás. Levanta e anda. E não adiantou tão somente profetizar, ele também estendeu a mão direita para o coxo. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus vai te usar pela sua intercessão, mas Deus também vai te usar pelo seu serviço. Não é só o profetizar. Pedro disse: olha, em nome de Jesus, levanta e anda. Toma minha mão, segura na minha mão,
Vamos profetizar, vamos pregar, vamos anunciar, mas vamos servir também, querido. Vamos estender a mão para aquele soldado que está caído, que está ferido e que precisa de uma palavra tua para se levantar essa noite. Ele disse: em nome de Jesus, levanta e anda. A Bíblia diz que os tornozelos, os artelhos, os joelhos começaram a ficar firme, e ele, de um salto, ele se coloca de pé. Ele podia se colocar de pé, querido, olhar para Pedro, olhar para João e falar: valeu, deixa eu ir embora procurar um emprego que agora eu vou trabalhar. Mas não, ele disse: eu quero conhecer a porta formosa por dentro. Eu não quero só a cura dele, eu não quero só o que vem da mão dele, viver de migalha de Satanás. Eu já vivi há 40 anos, eu quero conhecer a porta formosa por dentro, eu quero ver o que tem lá dentro, eu quero conhecer as maravilhas que esse Deus tem operado aí do lado de dentro. Eu não quero só, querido, você que é servo, que é serva de Deus e que tem esmolado até o dia de hoje, vai a palavra do trono para você. Levanta e para de negar a presença de Deus, porque Deus não economiza quando o assunto é derramar da sua unção. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce sobre a barba, e a barba de Arão, e vai até a orla dos seus vestidos. O óleo para descer da barba até a orla dos vestidos não é pouco óleo, é muito óleo. Deus não economiza no óleo quando o assunto é encher crente do teu Espírito Santo. O que precisa nessa noite é você ouvir essa voz dizendo: levanta e anda em nome de Jesus. Ele dá um salto, segurando a mão de Pedro, começa a entrar dentro do templo, saltando e louvando, saltando e adorando, saltando e exaltando. Ele diz: olha, tudo aquilo que me falaram de dentro da porta é verdade. Olha que maravilha, olha que presença, olha que glória, olha que graça, olha que unção, olha que beleza. Oh meu Deus, eu posso morrer hoje que eu morro feliz. Você lembra que eu disse que a porta formosa era a porta das mulheres e a porta dos gentios? Quem lembra? Então essa porta é para você, querido. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer para você: você não vale nada, Deus vai te usar para quê? Para que você está na igreja? Você não presta para nada. A porta formosa é para você mesmo, querido. Essa porta está aberta para você mesmo. Ela tinha mais ou menos 25 metros de altura por 20 de comprimento. Para empurrar ela, para abrir e fechar, era necessário o trabalho de mais de 10 homens. Você se acha indigno? Você se acha que não é merecedor? É por aí que você tem que entrar. Ela está aberta. É por aí que você tem que passar. Ela está aberta para você mesmo, soldado ferido. Para de ficar na porta. Para de ficar às margens da graça, da glória e da presença. Se levanta hoje e passa da porta para dentro, para contemplar aquilo que um dia você já contemplou, para viver aquilo que um dia você já viveu, para manifestar na sua vida a graça de Deus que um dia já foi manifesta. Se alguém disse para você: olha, você já foi usado, mas hoje você não é mais. Olha, você já foi cheio, mas hoje você não é mais. Olha, você já foi merecedor, mas hoje você não é mais. A porta formosa é para você. A porta formosa é para mim, que um dia estava perdido naquele mundo e disseram assim: olha, desse carnaval ele não vai passar. Nesse carnaval lá era chamado carro do pão. O carro do pão vai passar e vai levar esse garoto, porque ele está perdido na droga, ele está mergulhado na droga. Mas lá do céu veio um decreto dizendo assim: vou levantar e vou fazer pregador da minha palavra. Deixa eu lembrar uma coisa para você essa noite aqui neste lugar: a última palavra vem de Deus. Alguém já pode ter profetizado negativamente ao teu respeito, ao respeito da tua família, do teu esposo, ao respeito da tua filha, ao respeito da sua mãe, do seu pai, mas a última palavra vem de Deus. É Deus que vai dar a última palavra ao teu respeito. Só, queridos, que eu vou dizer uma coisa, e aí eu preciso falar isso. Eu estou sem relógio, me ajuda aí. Alguém me dá um toque daqui a pouco e fala assim: ó, pode parar, pelo amor de Deus, já não aguento mais te ouvir.
Tem gente, querido, que chega na porta, presta atenção no que eu vou dizer, que é profético isso aí. Chega na porta, recebe o milagre na porta, e da porta mesmo volta. Tem gente que está caído na porta, recebe o milagre na porta, fica parado na porta. Como um crente que eu costumo chamar lá na igreja de soldadinho de chumbo. Não serve para quase nada, a não ser para reclamar e causar uma dorzinha de cabeça ao pastor. Soldadinho de chumbo. E fica na porta. E às vezes até impede as pessoas de passar pela porta, de tão difícil que o sujeito é. Mas tem outras não, que recebem o milagre. Ele podia muito bem falar assim: rapaz, 40 anos mendigando aqui, eu tenho que correr atrás de um emprego. O Compés está dando vaga. O Compés lá em Jerusalém também está funcionando já. O Compés de Jerusalém voltou a funcionar. Andrade Gutierrez está construindo lá o grande templo. Você lá confirma, é? Valeu, Pedro, valeu, João, fui. Hashtag partiu. Ele falou assim: tudo que eu ouvi a respeito que acontecia da porta para dentro, eu quero viver. Tudo aquilo que eu escutava as pessoas falando que acontecia lá dentro, eu quero viver. Você pode bater no seu peito nessa noite e diz: tudo aquilo que acontece no reino. Fala: tudo aquilo que acontece no reino, eu quero viver. Não viva só de milagre, meu irmão, viva da presença de Deus. Milagre não traz intimidade. Fala isso pro seu vizinho. E eu vou provar para você. Salvo o engano, porque minha mente é só o sangue. Quando eu falo isso ninguém acredita, mas é verdade. Se eu não me engano é lá em João 10, do 10 para frente. Um paralítico havia 38 anos também, salvo engano. É tanto milagre na Bíblia que às vezes você confunde. Um que era 12, você fala que é 38. Outro que era 38, você falou que era 12. Tinha muito tempo aquele paralítico ali. E aí, ao descer ao agitar das águas do anjo, o primeiro que descesse era o quê? Curado. Você conhece a história, não é? Só que aparece Jesus na cena. E Jesus olha para ele e fala assim: por que você está aí há tanto tempo? Ele fala assim: porque todas as vezes que a água agita, vem um na minha frente e pula. Parece até a igreja de hoje, né? Se tem uma vaga e tem você e o irmão, aí o irmão pergunta: está dando vaga lá em tal lugar? Você: sei lá, seu currículo está no bolso, xará. Sei lá se tá, eu vou lá, nem sei se eu vou lá não. Aí a gente quer viver a igreja de Atos dos Apóstolos. Tá sim, irmão, vamos lá, eu estou indo, você vai comigo. O que der para você, dá para mim. E se eu for abençoado, eu te abençoo. E se tu for abençoado, tu me abençoa também. Só para não perder o raciocínio. Aí Jesus falou para ele: então faz o seguinte, levanta, toma o teu leito e anda. Sabe o que ele fez? Quando chegou lá na frente, alguém chegou para ele e falou: opa, para aí. Ele disse: ué, o quê? Hoje é sábado. Quem mandou você pegar a tua cama, levantar e ir embora? Ele falou o quê? Ele falou assim: Jesus de Nazaré. Foi? Ele falou assim: não sei não. Milagre traz intimidade? Não traz. Agora, intimidade traz milagre. Porque a Bíblia diz que Deus falava com Moisés face a face, profeta como ele não tinha. E todas as vezes que ele clamou, o milagre aconteceu na vida da igreja. Eu já estou indo para o final, soldado ferido. Se você estava na porta, não quero saber há quanto tempo que você está nessa porta. Eu não quero saber há quanto tempo você está coxo. Se foi o diabo que te deixou coxo, ou se foi a circunstância da vida que te deixou coxo, ou se você sempre foi coxo na igreja. Pastor, eu sempre fui da igreja, mas sempre fui difícil, sempre fui encrencado, sempre não consegui andar, sempre não consegui vencer. É a noite de levantar para a glória do nome de Jesus e nunca mais voltar a pedir esmola para ninguém, porque o nosso Deus não é Deus de esmola, o nosso Deus é Deus de resto. O nosso Deus é aquele que quando entra na vida de alguém, ele vem para resolver toda a situação e não deixar nada pendente para ninguém. Para encerrar, lembra de Pedro? Lembra de Pedro? Pedro também foi um soldado ferido. Eu já preguei uma mensagem aqui uma vez
sobre as 3 vezes que Pedro negou a Jesus. Algumas pessoas devem lembrar. E depois Jesus pergunta para ele 3 vezes novamente: Pedro, você me ama? Quebrando no mundo espiritual uma grande cadeia que estava sobre a vida de Pedro. Então Pedro um dia foi um soldado ferido, foi um soldado que no decorrer da luta, das circunstâncias, negou o nome de Jesus. Ei, Pedro negou o nome de Jesus, ele negou, está escrito que ele negou. Mas Jesus pegou ele e levantou aquele soldado ferido. E esse soldado ferido que foi Pedro, que Jesus levantou, é o mesmo que estava indo na Porta Formosa e encontrou outro soldado ferido que estava caído. Então esse soldado ferido que Deus levanta, não é para botar o nariz lá em cima e dizer: agora eu sou usado, agora eu sou cheio, agora não sei o que, tem que ter agenda para falar comigo. Não, é para você receber aquilo que recebeu de Deus e praticar no reino de Deus. É levantar a mão, é estender e dizer: olha, um dia eu já fui um soldado ferido e Jesus me deu a oportunidade de me levantar. Deixa eu te dar a minha mão aqui, levanta agora em nome de Jesus. Para encerrar, esse Pedro, que um dia foi um soldado ferido, e que falou para ele: levanta e anda em nome de Jesus, ele foi questionado pelas autoridades locais: como pode vocês e tal. E na outra época, quando questionaram Pedro, quando ele era um soldado ferido, o que ele falou? Tu conhece esse nome, Pedro? Eu? Conheço não. Conhece, a tua fala te denuncia. Conheço não. Esse mesmo Pedro que outrora era um soldado ferido, e Jesus deu a oportunidade dele se levantar. Ele vai no alpendre de Salomão. Sabe qual que é o alpendre de Salomão? O alpendre de Salomão é o lugar onde colocaram Jesus de pé e perguntaram: solta Jesus ou solta Barrabás? Eles disseram: solta Barrabás. E a Jesus, o que fazemos com ele? Disseram: crucifica. Pedro sobe lá nesse alpendre nesse dia e diz assim: olha, em nome de Jesus, o príncipe da vida, a quem vós mataste, é no nome dele que esse homem há 40 anos era coxo e hoje se levanta. Pedro enche a boca e fala: eu fiz tudo isso, mas fiz no nome de Jesus. Fica de pé comigo nessa noite. Na minha nascente, o menegamando que eu sei, a manaracaia. Eita, meu Deus do céu. Ainda falando sobre porta, Jesus disse: eu sou a porta. E entrareis, e saireis, e acharás pastagem. E ainda falando sobre porta, a Bíblia diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Aí vem uma pergunta: quem é esse, o Rei da Glória? O Deus poderoso. Ele é o Rei da Glória. Porta tem cabeça, sim ou não? Não. Então, pastor, quem é o portal por onde o Rei da Glória vai entrar? Quem é a porta que a Bíblia está dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças? Ah, se eu tivesse um espelho, eu ia botar diante de você e dizer assim: ó, olha a porta que a Bíblia está dizendo aqui, ó, a porta é você. E entrar da glória, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Pode escolher um louvor bem bonito aí, bem bonito, e adorar o Senhor. E eu quero chamar você aqui sem demora, soldado ferido, que está caído, precisando de Jesus. Sai do seu lugar e vem aqui, nós vamos orar por você. E você que já vai para a mão direita